Amém, irmãos? Continuar avançando, aqui no campinho com o nosso assunto, das jornadas. Vamos começar, lendo nosso texto, base de Números 33. Números 33, 22. Números 33, versículo 22, fala assim: Partiram de Rissa e acamparam-se em Quelata. Partiram de Rissa e acamparam-se em Quelata. Essa é a estação, que nós vamos estar meditando hoje, O nome dela é Quelata. É a 19ª jornada, Da vez passada a gente falou da 18ª, que é Rissa, e hoje a gente vai estar começando na 19ª jornada, Quelata, o nome dela. E o texto que corresponde a essa jornada, ela está em Números ainda, A gente está lendo no Números 33, Números 16. Então, para quem quiser anotar essa jornada de Quelata, ela é Números 16 toda, e ela vai pegar também no Novo Testamento os textos principais. Tem vários textos, que a gente vai estar tocando, mas os principais que falam do mesmo assunto é Judas, O livro de Judas, que é um capítulo só, e 2 Pedro 2. 2 Pedro 2 também vai tocar nesse mesmo assunto, que Judas também toca na mesma coisa que Pedro, praticamente a mesma coisa que Pedro está falando. Então a gente vai começar lendo esse número 16 todo, que corresponde a essa jornada aqui no Velho Testamento, e depois a gente vai dar uma leitura em alguns textos, talvez conforme o Senhor nos conduzir, talvez a gente leia Judas e 2 Pedro, capítulo 2, toda, ou só alguns versículos principais, Se der tempo a gente lê até tudo, se não der a gente lê só os versículos principais que correspondem a isso aqui no Novo Testamento. Que é um assunto que ele está aqui no Velho Testamento como sombra, como uma alegoria, a tipologia, mas é um assunto atual, nos dias da igreja. São coisas que acontecem no nosso dia, e esses ensinamentos foram para a nossa advertência, para que nós viéssemos ser exortados com relação a esses assuntos. Que eles vêm acontecendo, é muito importante, Um assunto importante para a gente entender com clareza, Então eu vou começar, Quelata é o nome dessa nossa jornada, e essa palavra Quelata é uma palavra em hebraico, e a tradução dessa palavra nada mais é que assembleia, É uma palavra que ela fala de assembleia, ou ajuntamento, ou reunião, Dá esse sentido a tradução dela. E a raiz dessa palavra Quelata, no hebraico, é a mesma raiz de onde vem a palavra igreja também. Eclesia, Eclésia. Então é a mesma palavra, mas nesse sentido de Quelata, nessa ramificação, porque essa raiz ela ramifica em várias traduções, Então tem uma outra jornada que a gente vai ver mais para frente, que é Macelote, que vem também da mesma raiz, que vem essa palavra Quelata. Só que é uma outra palavra, um outro assunto, uma outra jornada, E essa palavra Quelata, nesse sentido aqui desse texto nosso, é uma assembleia, É uma assembleia, uma reunião, mas só que é um grupo, reunido em rebelião, ou em, sedição, Sedição, ou desordenado, mas a palavra mais adequada é em rebelião, Um grupo reunido em rebelião, e em rebelião contra o próprio Senhor mesmo. É uma rebelião que, aparentemente, quando a gente começa a ver aqui, a gente percebe que eles estão se dirigindo a Moisés, e a Arão, mas, na verdade, eles
a rebelião deles é contra o próprio Senhor, né? Contra a própria autoridade delegada de Deus, né, que estava ali sobre Moisés e Arão, né? Então tinha uma autoridade de Deus sobre Arão e Moisés e Arão, né? Moisés representava ali o governo, uma alegoria, né, de um governo civil, e Arão como se fosse assim um governo religioso, sacerdócio, espiritual, né? Esses dois governos ali. Então o que estava ali sendo querendo ser tomado, né? Então era a questão do governo mesmo. E vamos começar a ler, né? Que rebelião de Corá, né? A rebelião de Corá é o texto. Algumas versões falam Coré, né? A minha está Corá. A rebelião é Números 16. Números 16, a gente vai começar a ler o primeiro versículo. Corá, filho de Issar, Corá, filho de Issar, filho de Coate, filho de Levi, tomou consigo a Datã e Abirão, filhos de Eliabe, e On, filho de Pelete, filhos de Ruben. Levantaram-se perante Moisés com 250 homens dos filhos de Israel, príncipes da congregação, eleitos por ela, varões de renome, e se ajuntaram contra Moisés e contra Arão, e lhes disseram: basta, pois que toda a congregação é santa, cada um deles é santo, e o Senhor está no meio deles. Por que, pois, vos exaltais sobre a congregação do Senhor? Só até aí. Então aqui a gente já vai ver aqui esse sentido dessa assembleia de sedição, né? Desse grupo de sedição. Então Corá, filho de Issar, filho de Coate, filho de Levi, tomou consigo Datã, Abirão, filho de Eliabe, e Dion, filho de Pelete, filho de Ruben. Então aqui nesse versículo 1, né, 16:1, a gente já vê alguma coisa bem interessante com relação a isso, né? Vai falar que esse Corá, ele era filho de Issar, que era filho de Coate e filho de Levi. Então esse Coate, ele era um levita, né? Coate, ele era um levita, que ele era filho de Levi, né? da descendência de Levi, da descendência de Coate e da descendência de Issar. Né? Então a gente quando a gente estuda a questão da genealogia, né? A gente vai ver que Moisés e Arão, eles também eram da descendência de Levi, eles também eram coatitas, mas eles eram filhos de, se eu não me engano, Arão. Vamos até ver esse texto lá, Êxodo, se eu não me engano, Êxodo 16. Não, é Êxodo 6, do versículo 16, né? É o 6. Êxodo 6. Êxodo 6, a partir do 16. Então aqui começa falando da descendência de Levi, né? São esses os nomes dos filhos de Levi, segundo as suas gerações: Gerson, Coate e Merari. Então aqui está Coate, ó. Não é o que vai nos interessar, não é nem Gerson nem Merari, mas Coate, porque esse Corá, ele era coatita, da mesma forma que Moisés e Arão. E os anos de vida de Levi foram 130 anos. Os filhos de Gerson, no 17 não interessa, vamos ver o versículo 18, os filhos de Coate. No 18 vai falar os filhos de Coate: Arão, Izar, Hebron e Uziel. E os anos de sua vida, Coate, foram 130 anos. Então aqui nos filhos de Coate a gente vai ver o primogênito de Coate, Arão, e o segundo filho, Izar. Se você for lá nesse versículo Números 16, versículo 1, vai falar que Corá, filho de Izar. Então Corá, ele era coatita, filho de Coate, só que ele era filho de Izar, né?
E esse Arão, quando tu vai aqui no versículo 20, vamos pular agora para o versículo 20. Arão tomou por mulher Joquebede, sua tia, e ela lhe deu Arão e Moisés. E os anos da vida de Arão foram 157 anos. 137 anos. Não, então a gente vê, né, que Arão e Moisés, eles eram descendentes de Arão, né? E Corá, ele era descendente desse Izar. Eles eram primos, né? Então a gente chega à conclusão que Coate era primo de... eles eram primo de Moisés, né? Então o que leva ele a falar assim, poxa, mas eu sou levita também. Eu sou coatita. Por que ele pode e eu não posso, né? Por que ele pode assumir o governo, está assumindo a direção aqui e eu não? Por isso de reivindicações, né? Por isso que vinha de reivindicações. E outra coisa interessante aqui é que quando essa rebelião, que ele se rebela, né? A primeira coisa que ele faz, os primeiros do grupo que ele chama, são os filhos de Ruben, que era o primogênito de Jacó. De Israel, né, no caso. Tinha mudado o nome de Jacó para Israel. Então, por exemplo, por nascimento ele teria direito, né, Ruben. Só que por conta de adultério lá com uma das esposas de Jacó, ele perdeu a primogenitura, Ruben, né. Então, entrou outro no lugar dele. Mas o primeiro que ele chama, né, ele cheio de razão, a primeira pessoa que ele chama são os descendentes de Ruben, para ir ali junto com ele, ele tomar frente com ele ali. Outra coisa interessante, né, nesse texto aqui, é que essa rebelião, ela é só de liderança. Né? Coate, ele era um levita na casa do Senhor. Então ele era uma pessoa que ele exercia autoridade delegada dentro do tabernáculo no serviço dele, no que o Senhor tinha dado para ele fazer. Né? E a gente vai ver aqui, né, no versículo 2, né, número 16, 2. Levantaram-se perante Moisés com 250 homens, dos filhos de Israel, príncipes da congregação, eleitos por ela, varões de renome. Né? Então não eram qualquer irmãos, eram irmãos que ocupavam cargo de liderança, né? Eram cabeça de família. Naquela ocasião lá eles chamavam aqueles homens de cabeça de famílias, porque eles eram homens que sempre estavam à frente das coisas. Eram pessoas que tinham autoridade e que essa autoridade era de Deus mesmo. Mas eles tinham autoridade no que o Senhor tinha colocado na mão deles. Né? Então a gente vai ver que interessante, Êxodo 28. Vou voltar em Êxodo 28, para te ver algumas coisas, né? Então, aqui em Êxodo 28, versículo 1, Êxodo capítulo 28, versículo 1. O título aqui da minha escritura vai assim, ó: Deus escolhe Arão e seus filhos para sacerdotes. Então a gente vê aqui que Deus ele tinha escolhido no meio dos levitas ali, os levitas já tinham sido separados, e no meio dos levitas ali, Deus escolhe Arão e os filhos de Arão, ou seja, a linhagem de Arão, que era daquela descendência de Arão, né? Não aquela de Izar, né? Que era o irmão mais novo de Arão, era Izar, da descendência que vem Corá, né? E a descendência de Arão e Moisés é de Arão, né? É o primogênito de Levi. Então fala assim, ó, Êxodo 28, 1. Faze também vir para junto de ti Arão, teu irmão, e seus filhos com ele, dentre os filhos de Israel. Não, então separou Arão e os filhos dele, dentre o povo ali, dentre os filhos de Israel, Deus manda separar Arão e os filhos dele, para me oficiarem como sacerdote, a saber, Arão e seus filhos, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar, né? Só até aí. Então a gente já vê que tinha uma palavra de Deus ali, né, para separar
Arão e os filhos dele pro sacerdócio, né? Arão era para ser sumo sacerdote, né? Que é uma alegoria de Cristo também como sumo sacerdote, e os filhos de Arão é uma tipologia também de nós como filhos de Deus que ministramos na casa do Senhor, né? Mas não é o nosso assunto aqui hoje. O nosso assunto é esse, a rebelião de Corá, né? Só para a gente se localizar, né, de quem era Corá. Então existia essa palavra de Deus da separação, não era algo aleatório, né? Nem humano, algo que Arão quis fazer, ou que, né? Não, eu vou ser sacerdote, ele se colocou, não, Deus mandou separar ele, já existia essa palavra. Aí vamos voltar agora aqui para Números 16. Então, a gente vê que era um problema na liderança, né, como eu falei, príncipes da congregação, eleitos por ela, varões de renome, versículo 2. Versículo 3, Números 16, 3. E se ajuntaram contra Moisés, contra Arão, e lhes disseram, basta, pois que toda a congregação é santa, cada um deles é santo, e o Senhor está no meio deles. Por quê? Porque, pois, vos exaltais sobre a congregação do Senhor. Né? Então aqui a gente começa a ver o sentido de que a lata, né? A primeira frase desse versículo 3 de Números 16 fala, e ajuntaram contra Moisés. Então esse ajuntamento, né, que aqui é a lata, é um ajuntamento de sedição, de rebelião, né? Então ele fala algumas verdades, né? Que toda a congregação é santa, e não era mentira isso. O Senhor está no meio deles, e era verdade isso também. Né? Mas a gente não pode, em prol de uma verdade, a gente poder colocar uma verdade em detrimento a outra verdade. Né? E o Senhor, por que vos exaltais sobre a congregação do Senhor? Né? Então é que ele começa a colocar como se Moisés que estivesse se exaltando sobre a congregação do Senhor, como se fosse algo de Moisés. E não era algo de Moisés. Né? Eles não estavam considerando aqui que era Deus que estava movendo todas as coisas ali, que Deus que estava conduzindo todas as coisas. Mas eles estavam colocando como se fosse algo de Moisés. Né? Então ele fala, por que você... no finalzinho do versículo 3, né? Está no meio deles. Por que, pois, vos exaltais sobre a congregação do Senhor? Aí versículo 4. Tendo ouvido isto, Moisés caiu sobre o seu rosto. Né? Moisés ouve, cai sobre o rosto e falou a Corá e a todo o seu grupo, né? Aquele grupo ali, aquela assembleia ali de sedição ou de rebelião, né? Então Moisés fala agora, amanhã pela manhã o Senhor fará saber quem é dele e quem é santo, que ele fará, e o santo que ele fará chegar a si. Aquele a quem escolher fará chegar a si. Fazei isto, tomai vós incensários, Corá e todo o seu grupo. Né? Então agora Moisés dá uma direção, né? Qual é a direção de Moisés? Ele manda eles tomarem, né? Ele e o grupo dele, aquele grupo ali que estava em rebelião, a pegar os incensários. Né? A gente sabe que os incensários no Velho Testamento falam de oração. Né? Trazendo isso aqui para o Novo Testamento, é como se Moisés falasse assim para aquele grupo. Não, Corá, vai você, toma o teu grupo, todo esse teu grupo aí que vocês estão com essa questão aí, e vamos orar. Vamos orar com relação a esse assunto, para ver a resposta do Senhor, o que ele vai falar. Quem é que o Senhor quer que já chegue até ele? Né? Vamos orar nesse sentido aí, né? É como se nos dias de hoje, né, na linguagem do Novo Testamento, Moisés tivesse falado isso para eles. Mas aqui na linguagem do Velho Testamento, ele manda pegar os incensários, né, e tacar fogo, né, a gente sabe que o incensário fala das orações dos santos. Então é o que Moisés está falando aqui, vamos orar com relação ao assunto. Ele não briga, não discute, não fala, não, a autoridade é minha, foi Deus que me deu. Ele não discute nada. Vamos orar sobre o assunto. Essa é a primeira reação de Moisés com relação ao assunto, né? Fazer isto, tomai vós incensários, corai todo o seu grupo, e pondo fogo neles amanhã, sobre eles deitará incenso perante o Senhor. Ou seja, orar perante o Senhor, né?
E será que o homem a quem o Senhor escolher, este será o santo. Basta-vos, filhos de Levi. Então fala, chega, basta, filhos de Levi, né? Vamos orar com relação ao assunto, né? E o homem a quem o Senhor escolher, esse será o santo, será o escolhido por sacerdócio, né? Aí, versículo 9. Acaso é para vós outros, então continua Moisés falando para eles, né? Para Corá e para o grupo. Acaso é para vós outros coisas de somenos que o Deus de Israel vos separou da congregação de Israel para vos fazer chegar a si, a fim de cumprirdes o serviço do tabernáculo do Senhor e estardes perante a congregação para ministrar-lhe? Então aqui Moisés fala para Corá e para o grupo, né? Rapaz, mas por um acaso é uma coisa, coisa de somenos aqui, né? Ou é uma coisa de pouca importância, né? Que o Senhor tenha chamado vocês para vocês estarem ministrando no sacerdócio, na casa de Deus. E quando a gente estuda esse assunto, né, a gente vê que a família de Corá era uma família que eles tinham encargo na portaria, né? Nas portas do templo. Mas não vem ao caso aqui. E eles não entravam no templo para ministrar, o serviço deles era na porta, né, do templo. Mas o Moisés vai falar que ele, por um acaso que o Senhor colocou, é como se Moisés falasse, por um acaso, não é importante o que Deus te deu para fazer na casa de Deus, do Senhor? Né? Então, que você está pensando que o que Deus colocou na sua mão é algo, né, de somenos ou sem importância? É algo importante, né? Queria dizer para ele que era algo importante, que o Senhor tinha colocado ele no serviço sacerdotal no templo, né? Não no sacerdócio, mas no templo. E era para ministrar o Senhor, né? Versículo 10. E te fez chegar Corá e todos os teus irmãos e os filhos de Levi contigo. Ainda também procurais o sacerdócio? Esse aqui era o problema. Era a ambição de Corá, né? Eles tinham ambição num cargo que o Senhor não tinha colocado eles para fazer ou para executar, né? Então Moisés vai falar, ainda também procurais o sacerdócio? E não era algo que o Senhor tinha colocado, dado para eles, né? A gente viu aqui antes, no texto que a gente leu antes, que o Senhor tinha separado os descendentes de Arão, né? Para sacerdote. Arão e os filhos de Arão. Para ministrar como sumo sacerdote na casa, né? Mas ele estava, a ambição dele era no sacerdócio, ou seja, no governo, né? Quando fala aqui da ambição dele do sacerdócio, ele queria, na verdade, era mais ou menos o que Lúcifer quis, né? O Senhor, quando fez Lúcifer, fez um anjo de luz e foi investido de autoridade, de poder. Ele tinha um serviço dele, né? Mas ele não ficou satisfeito com o que o Senhor tinha colocado na mão deles. Ele ambiciou, né? Teve a ambição dentro dele de algo que o Senhor não tinha colocado na mão dele, de querer ser maior do que Deus, colocar o trono dele acima do trono de Deus. E não era algo que o Senhor tinha colocado, né, para ele fazer. No que ele fazia, no que o Senhor tinha colocado na mão dele, ele tinha autoridade, mas só naquilo ali, só até ali, né? Mas ele teve uma ambição a mais. Ele não aceitou, né, quando a gente estuda isso, não aceitou o local dele, né, na criação, o que Deus tinha feito dele para que ele fosse. Na natureza angelical dele, né, na posição dele. Ele não aceitou a posição dele, isso mesmo. Não aceitou a posição. Almejou algo que Deus não tinha criado ele para aquilo, né? Que não era para ele ter almejado, né? Isso nasceu no coração dele mesmo. Por isso que ele se tornou de Lúcifer, que era um anjo de luz, ele se tornou de Satanás, né? Ou diabo, né? Ele se tornou, porque foi algo que nasceu dentro dele mesmo. E aqui a gente vê a mesma coisa, o mesmo sentido acontecendo com Corá, né? A mesma coisa. Ele tinha um serviço, ele tinha autoridade na casa, mas ele estava querendo algo que não era, que o Senhor não tinha colocado na mão dele para fazer, né? Versículo 11.
pelo que tu e todo o teu grupo, né? Interessante que esse capítulo 16, né, de Números, sempre vai falar, né, de tu e o teu grupo, né? Sempre que fala tu e o teu grupo, Corá se juntou, né? Então isso está sempre falando de Quielata, né? Esse ajuntamento em rebelião ao Senhor, né? Então, pelo que tu, Corá, que é Corá, né, e todo o teu grupo, juntos estás contra o Senhor. Entende? Aí a gente vê aqui Moisés falando, né? Tu e todo o teu grupo juntos estás contra o Senhor. Obrigado, irmão. Então a gente vê que até aqui, né, eles achavam, né, na mente dele que, que o problema deles era com Moisés e com Arão. Mas agora que Moisés está revelando para eles que não era, o problema deles não era contra Moisés e contra Arão. O problema deles era contra o próprio Senhor, né? Porque, ó, versículo 11, pelo que tu e todo o teu grupo juntos estás contra o Senhor. Moisés está falando, vocês estão contra mim e contra Arão, não, vocês estão contra o Senhor. Aí ele vai continuar, e Arão, que é ele para que murmureis contra ele? Né? Agora, é interessante essa pergunta, né, que ele fala de Arão, né? E Arão, que é ele para que murmureis contra ele? Fala, rapaz, quem é Arão? Quem é Arão para que vocês estejam murmurando contra Arão? Queria ler um texto, 1 Coríntios, com os irmãos, 12, 28 e 29. Então fala assim, né, um texto bem conhecido dos irmãos, a uns estabeleceu Deus na igreja, né, então trazendo esse assunto agora para os dias das igrejas, a uns estabeleceu Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois operadores de milagres, depois dons de curar, socorro, governos, variedade de língua. Porventura são todos apóstolos? Ou todos são profetas? São todos mestres ou operadores de milagres? Têm todos dons de curar? Falam todos a mesma língua? Interpretam-na todos? Entretanto, procurai com zelo os melhores dons. Então a gente vê aqui, está falando da variedade de dons, né? Cada um no seu ofício que Deus criou. Deus criou todos iguais? Não. O Senhor, ele criou cada um, né, no seu serviço, né? Ainda em 1 Coríntios, eu vou ler um texto em 1 Coríntios 3, depois eu vou estar lendo também um texto no 1 Coríntios 4. Com relação àquela frase que Moisés fala de Arão, Moisés fala uma frase de Arão interessante para Corá. Ele fala, olha, vocês estão se rebelando contra o Senhor. Aí fala, quem é Arão? Para que vocês murmurem contra eles. Quem é Arão? Então aqui, 1 Coríntios 3, versículo 5, Paulo mesmo falando, né? Ele vai falar, quem é Apolo? Quem é Paulo? Servos, aí ele vai falar, né? Vai falar, servos, por meio de quem crestes, isto conforme o Senhor concedeu a cada um. Né? Então ele vai falar que eles são servos, tanto Apolo quanto a Paulo, eles são servos, por meio de quem crestes, e isto conforme o Senhor concedeu a cada um. Então aqui a chave aqui, ó, que eles são servos e conforme o Senhor concedeu a cada um. Né? Então, o dom foi Deus que concedeu a cada um. Ele deu um para apóstolos, para mestres, mas quem foi que concedeu esse dom? Foi o Senhor. Para quem é Paulo? Quem é Arão? Quem é Apolo? São servos do Senhor. Né? Todos são servos.
Né? O dom que está em cada um de nós é o que Deus concedeu a cada um. Né? Por isso que Moisés vai falar lá, quem é Arão, para que você está se rebelando, quem é Arão? O que está nele, o dom nele que Deus, é algo que Deus tem dado para ele. Mas ele é um homem como qualquer um, mas Deus delegou autoridade para ele no serviço dele, né? Amém. Ainda aqui no 3, vamos continuar, né? Aí ele fala, 6, eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus, de modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Né? Então, nem quem planta é alguma coisa. Quem é Paulo, quem é Apolo, quem sou eu? Somos servos do Senhor, mais embaixo que ele vai falar, porque somos cooperadores do Senhor. Né? Somos cooperadores do Senhor. Nem o que planta é coisa alguma, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Versículo 8. Ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receba o seu galardão, segundo o seu próprio trabalho. Porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós. Então somos um instrumento nas mãos do Senhor. Né? Amém. Então o que está em nós não é nosso, é algo que o Senhor nos delegou, né? A autoridade do que está em nós é algo que o Senhor delegou a cada um. Né? Versículo 10. Segundo a graça de Deus que me foi dada, de novo, segundo a graça de Deus que me foi dada. Então não era algo que vinha de Paulo, era segundo a graça de Deus que tinha sido dada a Paulo. Lancei o fundamento. Como é que ele lançou o fundamento? Foi ele que lançou o fundamento? Não. Segundo a graça de Deus que me foi dada. Então era algo que estava nele, que tinha sido dada pelo Senhor, né? Como prudente construtor. E outro edifica sobre ele, porém cada um veja como edifica. Né? E os que edificam também, edificam com algo que o Senhor te delegou para que você venha edificar também, que não é teu também. Então por isso que fala, quem é Paulo? Quem é Apolo? E lá no Velho Testamento, quem é Arão? Para que você tá brigando com Arão, quem é ele? Né? Mais ou menos, queria trazer luz nesse sentido lá do quem é Arão, né? Agora no 4 aqui, né, 1 Coríntios 4, versículo 7. Pois quem é que te faz sobressair? Olha só, é nos dons. Quando você tem o seu dom na casa de Deus, né? Quem é que te faz sobressair com o teu dom? Né? E que tens tu que não tenha recebido? Quem é que te faz sobressair com o seu dom que Deus te deu? Ou quem tens tu que não tenha recebido? Porque tudo que você tem, você recebeu do Senhor, não é seu, é do Senhor. Né? E se o recebestes, por que te vanglorias? Como se não tiveras recebido. Já estás farto, já estás rico, chegastes a reinar sem nós. Sim, tomara que reinasses, para que também nós viéssemos a reinar convosco. Né? Então, aqui eles não achavam que estavam reinando, aqui no caso dos coríntios, né? Mas o fato deles estarem sós já acusava eles como eles não estavam reinando, né? Porque se eles estivessem reinando mesmo, estavam todos incluídos. Todos estariam incluídos, né, naquele serviço ali. Como eles estavam a sós, né? Estavam divididos, né? Então não tinha ninguém reinando lá. Né? Vamos voltar para Números. Então ele vai falar de Arão, né? Quem é Arão, né? E Arão, que é ele para que murmureis contra ele? Mandou Moisés chamar, versículo 12, mandou Moisés chamar a Datã e Abirão, filhos de Eliabe, porém eles disseram, não subiremos. Aí Moisés manda chamar e fala, não subiremos não. Começa a rebeldia, né? 13, porventura é coisa de somenos que nos fizeste subir de uma terra que mana leite e mel, para fazer-nos morrer neste deserto, senão que também queres fazer-te príncipe sobre nós?
Então agora que, olha só que coisa interessante, né? A gente vê quando as pessoas quando estão nesse tipo de espírito, né, de rebelião, as pessoas perdem o discernimento espiritual, né? Moisés tinha falado para ele, né? É coisa de somenos, é uma coisa de pouca importância o que Deus deu para vocês fazerem, o serviço que Ele te deu, né? A autoridade que o Senhor delegou para vocês. É coisa de somenos, é coisa de pouca importância. Agora eles vão retrucar aqui com a mesma frase que Moisés falou, né? Só que a gente vai perceber aqui que eles estão com a mente totalmente, vamos dizer assim, sem sanidade no que eles estão falando, entendeu? Sem clareza no que eles estão falando, né? Então ele vai falar para Moisés: porventura é coisa de somenos que nos fizeste subir de uma terra que manda leite e mel. Essa terra que manda leite e mel que eles estão falando aqui que Moisés fez ele subir, primeiro estão falando que Moisés fez subir, né? E não foi Moisés, foi o Senhor que fez ele subir, né? Estão olhando como se Moisés tivesse feito ele subir da terra. E essa terra que manda leite e mel que eles estão falando é o Egito. Eles estão chamando o Egito, né? Que Moisés tirou eles do Egito, e o Egito era uma terra que manava leite e mel, né? Para nos fazer morrer nesse deserto. Então Moisés primeiro, não foi Deus, foi Moisés, e tiraram ele do Egito e falou que o Egito que era a terra que manava leite e mel. Que também queres fazer-te príncipe sobre nós. Né? Então, aqui quando eles falam aqui para Moisés, né, estão falando para você, Moisés, vocês estão querendo se fazer príncipe sobre nós. Ou seja, estão falando que Moisés estão querendo sim assenhorar deles, ou dominar, ter domínio sobre eles. Né? Vamos ver agora em Êxodo 4, Êxodo 4, 18. Não, é 13, desculpa. Êxodo 4, 13. Eu falei 18, mas não. É Êxodo 4, versículo 13. Ele, porém, respondeu: Senhor, envia aquele que hás de enviar, menos a mim. Né? Então, aqui é quando esse texto aqui de Êxodo 4, né, é o chamamento de Moisés, né? Quando o Senhor está chamando Moisés para o serviço, né? Para conduzir o povo, né, pelo Senhor, né? Então o Senhor está chamando Moisés. Então Moisés vai falar aqui, Moisés vai responder o Senhor, né? Senhor, envia aqueles que há de enviar, menos a mim. Então é algo que Moisés nem queria, né? A gente vê que eles lá estão acusando Moisés de que Moisés tirou eles do Egito, que Moisés estava querendo assim orar deles, ou dominar sobre eles, né? Então, quando a gente vê aqui, Moisés nem queria, mas fala: Senhor, envia outro, Senhor. Menos a mim, manda um outro lá, menos a mim, qualquer um, menos eu. Moisés estava querendo sair fora. Né? Então, aqui, vamos voltar lá para Números 16, né? Eles estão falando aqui que Moisés estava querendo se assim orar, no versículo 13, né? Versículo 14. Números 16, né? Versículo 14 agora. Nem tampouco nos trouxeste a uma terra que mana leite e mel, nem nos deste campos, vinha e herança. Pensas que lançais por pó aos olhos destes homens, pois não subiremos. Então agora aqui eles acusam Moisés, né? Mais uma vez, Moisés de não ter colocado eles numa terra que mana leite e mel. Mas estão colocando a culpa em Moisés, né, que Moisés não tinha dado para eles uma terra que manda leite e mel. Mas se a gente se lembrar, quando a gente estudou Ritma, né, foram eles que não quiseram subir, que o Senhor tinha falado, né? Foi por conta da incredulidade e desobediência deles que eles não entraram na terra, não foi isso? E agora eles vão começar a dar volta. Agora estão acusando que Moisés que não fez eles entrar, não deu a terra para eles que manda leite e mel. Quando, na verdade, o Senhor tinha falado: vai, entra na terra, toma ela por posse, vai lá. Eles não, é terra de gigante, não era isso? Não creram no Senhor
e ficaram em desobediência e incredulidade, né? Que vai falar em Hebreus 3 e 4 lá. Né? Desobediência e incredulidade. Mas aqui eles estão acusando Moisés. Né? Estão com a mente totalmente distorcida da realidade do que aconteceu. Né? Então, a coisa que era culpa deles mesmos, estão colocando agora a culpa na liderança, que era Moisés, né? Pois não subiremos. Versículo 15. Então Moisés irou-se muito e disse ao Senhor: não atentes para a sua oferta, nem um só jumento levei deles, e nenhum deles fiz mal. Disse mais Moisés a Corá: tu e todo o teu grupo, mais uma vez aqui, que é a lata, esse grupo de rebelião, né? Tu, Corá e todo o teu grupo. Esse ali é que é a Assembleia de Sedição. Ponde-vos perante o Senhor, tu e eles, e Arão amanhã. 17. Tomai cada um o seu incensário, e neles ponde incenso. Trazei-o cada um o seu perante o Senhor. 250 incensários. Também tu e Arão, cada qual o seu. Né? Então aqui mais uma vez, né? Vamos orar, vamos entrar em oração diante do Senhor. Cada um traz a sua oração diante do Senhor. Né? É isso que Moisés está falando na língua de hoje, né? Trazei os vossos incensários perante o Senhor. 18. Tomaram, pois, cada um o seu incensário. Neles puseram fogo, sobre eles deitaram incenso e se puseram perante a porta da tenda da congregação, com Moisés e Arão. Corá fez ajuntar contra eles todo o povo à porta da tenda da congregação. Então a glória do Senhor apareceu a toda a congregação. Né? Então aqui mais uma vez que a lata, né? Versículo 19. Corá, olha só a perspicácia dele, né? de Corá, né? Ajuntou todo o povo contra Moisés. Ele botou todo o povo em rebelião, né? Algo que tinha começado só, né? A gente vai ver mais na frente que só nele e nos filhos de Rúben, né? Agora ele tinha juntado todo o povo perante Moisés ali em rebelião, né? E aí o Senhor se apresenta, a glória do Senhor, né? A glória do Senhor apareceu a toda a congregação, porque eles porque estavam tocando na autoridade de Deus, estavam tocando no próprio Senhor, né? Esse que era o problema. Então agora vai vir a ira de Deus e o juízo, né? O tratamento de Deus. Versículo 20. Disse o Senhor a Moisés e a Arão: apartai-vos do meio desta congregação, e os consumirei num momento. Mas eles se prostraram sobre o seu rosto e disseram: ó Senhor, autor e conservador de toda a vida, acaso por pecar um só homem indignar-te-ás contra toda esta congregação? Respondeu o Senhor a Moisés: fala a toda esta congregação, dizendo: levantai-vos do redor da habitação de Corá, Datã e Abirão. Então se levantou Moisés e foi a Datã e Abirão, e após ele foram os anciãos de Israel. E disse à congregação: desviai-vos, peço-vos, das tendas destes homens perversos, e não toqueis nada do que é seu, para que não sejais arrebatados em todos os seus pecados. Só até aí. Né? Então a gente vê aqui, agora a gente começa a ver como é que o Senhor faz a separação, né? De quem é inocente e quem não é. Quem está em rebelião e quem não está. Né? O que o Senhor fala aqui para ele? Apartai-vos do meio desta congregação. Aquela congregação ali que está em rebelião, se alata, apartai-vos dela. Né? Aí o Senhor vai falar: e os consumirei num momento. O Senhor fala: apartai-vos dela, que eu vou consumir, num momento. Aí Moisés vai interceder no 22. Prostraram sobre o seu rosto e disseram: ó Deus, autor e conservador de toda a vida, acaso por pecar um só homem indignar-te-ás contra toda essa congregação? Né? Aí Moisés vai falar para o Senhor, né? Poxa, mas por conta do pecado de Corá, né, de um só homem, o Senhor vai... toda a congregação vai pagar por causa do pecado dele? Aí o Senhor vai falar, vai responder de novo: fala a esta congregação dizendo: levantai-vos do redor da habitação de Corá. Então o Senhor, é assim que o Senhor ensina, né, a fazer a separação.
de quem está em rebelião e quem não está. Né? Se existe sedição, rebelião, o Senhor manda você se separar daqueles dali. Separa dele, porque o juízo vai vir. E se você continuar junto, é porque você também está em rebelião. Né? Então é essa separação que o Senhor faz. Né? Separa deles. Apartai-vos deles. A gente vê que nesse texto aqui tem várias vezes. Né? Tem no 21, tem no 24, fala toda esta congregação dizendo no 24, levantai-vos do redor da habitação de Corá, Datã e Abião. 26 também, ó. E disse a congregação: desviai-vos, peço, das tendas destes homens perversos, e não toqueis nada do que é seu, para que não sejais arrebatados em todos os seus pecados. Aí agora no 27 vai falar assim, ó: levantaram-se, pois, do redor da habitação de Corá, Datã e Abirão. Então, quando ele fala aqui no 27, levantaram-se, pois, do redor da habitação de Corá, Datã e Abirão, é essa parte do povo que se apartou deles. Né? Então, graças a Deus, tiveram muitas pessoas que se apartaram da tenda deles ali. Né? Mas teve muitas pessoas que ficaram com eles. Né? Vai continuar aqui, né? No versículo 17 mesmo. Ó, e Datã e Abirão saíram e se puseram à porta da sua tenda, juntamente com suas mulheres, seus filhos e suas crianças. Então disse Moisés: nisso conhecereis que o Senhor me enviou a realizar todas essas coisas, que não procedem de mim mesmo. Né? Então a gente vê aqui que essas coisas todas, elas não procediam de Moisés mesmo. Eram coisas que era o Senhor que fazia, né? Eu queria ler alguns textos com os irmãos também, com relação no Novo Testamento, com relação a essa questão de se separar, né? Se separa do meio deles, dessa separação que o Senhor faz, né? Estão em rebelião. Então, o Senhor vai aplicar o juízo. Fala para aqueles que não estão em sedição se apartar, porque se ficar junto, o Senhor não vai ter como inocente. Vai participar das mesmas obras, né? Efésios 5. Sim, sim. Efésios 5. Versículo 7 e o versículo 11. Efésios 5, versículo 7 e versículo 11. Fala assim, ó: portanto, não sejais participantes com eles. Né? Então aqui está falando daqueles que têm as obras más, filhos da desobediência, aqui no versículo 6, né? São os filhos da desobediência. Versículo 11. Não sejam cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as. Né? Como é que você não é cúmplice com eles? Como é que você não participa? Se separa, se afasta, não participa, né? Daquela segunda carta de João, capítulo 1, 10 e 11. Oi? No 10. Só o 7 e 11? Não, eu li o 10 e o 11 eu li também. O 2 João é capítulo 1, 10 e 11. Não, é 2 João. A primeira. A primeira. 10 não. Não, é um mesmo, 10 e 11. Eu falei 2, né? É segunda epístola de João, 10 e 11. Eu não, que eu falei 2, mas é porque é segunda de João. Então fala assim, 10 e 11. Ó, se alguém vem ter convosco e traz esta doutrina, não o recebais em casa, nem lhe deis as boas-vindas, porquanto aquele que lhe dá boas-vindas faz-se cúmplice das suas obras mais.
Né? Então, aqui é a questão da separação, né? O Senhor manda se separar. 1 Coríntios 11, 19. Também é um texto bem conhecido nosso, né? Onde dizendo? 1 Coríntios 11, 19. Porque até mesmo importa que haja partido entre vós, para que também os aprovados se tornem conhecidos em vosso meio. Né? Então aqui ele fala, é essa separação que a gente está falando, né? Dessa sedição, né? Até mesmo importa que haja partido entre vós, para que também os aprovados se tornem conhecidos em vosso meio. Né? Então separa, né? Tem rebelião, tem sedição, se separa, não caminha junto, né? Romanos 16, Romanos 17. 16, 17? Romanos, capítulo 16, versículo 17. Noteis. Rogo-vos, irmãos, que noteis bem aqueles que provocam divisões e escândalos, em desacordo com a doutrina que aprendestes, afastai-vos deles. Né? Então, sempre o Senhor mandando, se aparta do meio deles. Rogo-vos, irmãos, que noteis bem aqueles que provocam divisões e escândalos, em desacordo com a doutrina que aprendeste. Afastai-vos deles. Essa separação, né? E Tito 3, Tito, (10 e 11) também. Tito 3, capítulo 3, 10 e 11. Evita o homem faccioso, ou seja, faccioso é o homem que divide, né? Dividido, que anda em divisão. Evita o homem faccioso, depois de admoestá-lo, primeira e segunda vez. Pois sabes que tal pessoa está pervertida e vive pecando, e por si mesmo está condenada. Né? Evita esse homem, se aparta dele, né? Se separa, não caminha junto. Porque se você caminhar junto, você vai participar das mesmas obras. Né? Então, por isso que o Senhor está falando aqui, né, em Números 16, fala essa congregação dizendo: levantai-vos do redor da habitação de Corá. Peço que vocês saiam do meio deles. Né? Então, eu vou falar Números 16, 26. Vou voltar lá para Números 16. A partir do 26 agora. E disse a congregação: desviai-vos, peço, das tendas destes homens perversos, e não toqueis nada do que é seu, para que não sejais arrebatados em todos os seus pecados. Né? Ou seja, para que não sejais arrebatados em todos os seus pecados. Ou seja, vai ter participação do pecado deles. Se continuar junto, vai ter participação do pecado deles. Mas foi eles que pecaram, só todos juntos. Está junto? Se não se separar, o Senhor vai dar como você está naquele mesmo pecado ali, porque está junto. Levantaram-se, 27, né? Levantaram-se, pois, do redor da habitação de Corá, Datã e Abirão. Então, teve muitos que saíram, né? Inclusive, se a gente for ver aqui em Números 26, 11, vamos dar um pulinho aqui em Números mesmo 26, 11, que é o segundo censo. O primeiro censo que a gente já estudou foi Números 1, né? Teve o primeiro censo. O segundo censo é Números 26. Então a gente vai ver uma coisa interessante nesse segundo censo. Né? O povo já é a outra geração aqui, né? Desse censo aqui. Né? Então no 26, 11 vai falar assim, ele vai estar contando aqui em Números 26 essa mesma história lá de Corá, né? Dos que morreram e tal. Ele está contando aqui em Números 26.
Aí ele vai falar no 11, ó, mas os filhos de Corá não morreram. Então ele vai falar dos que morreram antes, né? Depois, se os irmãos quiserem ler com mais calma, ele vai falar dos que morreram. Mas no 11 ele vai falar, ó, mas os filhos de Corá não morreram. Por quê? Porque eles provavelmente estavam no meio daqueles lá que se separaram. Se separaram do meio do grupo, entendeu? Se separaram. Então os filhos... Por isso que a gente vai ver, tem aquele louvor até bonito, né? Se a gente for ver lá, é um Salmos, né? Que tem um louvor, né? O pardal encontra o casa e a andorinha ninho para si. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu. Eu não me lembro nem qual é esse salmo. Alguém se lembra? Então esse salmo ele fala, né? Com amáveis são os seus tabernáculos. Ele fala, vale mais um dia ficar ali na porta, né? Do que na habitação. Ele aprendeu porque ele presenciou tudo isso aqui, o filho de Corá, né? Então ele via a andorinha entrando, fazendo ninho no altar, mas ele não podia entrar. Ele falou, olha, eu prefiro ficar na porta aqui do Senhor, habitar na porta, que era o serviço dele, do que estar em rebelião, né? Esse salmo é muito bonito por conta disso. Quando a gente vê o contexto do salmo, né, a gente entende que a beleza do salmo, né, com mais profundidade, né? 28, versículo 28. Então disse Moisés, nisso conhecereis que o Senhor me enviou a realizar todas estas obras, que não procedem de mim mesmo. 29. Se morrerem este homem, como todos os homens morrem, e se forem visitados por qualquer castigo, como se dá com todos os homens, então não sou enviado do Senhor. Mas se o Senhor criar alguma coisa inaudita, e até abrir sua boca e o tragar com tudo o que é seu, e eles vivos descerem ao abismo, então conhecereis que esses homens desprezaram o Senhor. E aconteceu que, acabando ele de falar todas essas palavras, a terra debaixo dele se fendeu, abriu a sua boca e os tragou, né, com as suas casas, como também todos os homens que pertenciam a Corá, todos os seus bens. Eles e todos os que pertenciam desceram vivos ao abismo. A terra os cobriu e pereceram do meio da congregação. Todo Israel que estava ao redor deles fugiu no seu grito, porque diziam, não suceda que a terra nos trague a nós também. 35. Procedente do Senhor saiu fogo e consumiu os 250 homens que ofereciam incenso. E disse, 36, disse o Senhor a Moisés, disse a Eleazar, filho de Arão, o sacerdote, que tome o incensário do meio do incêndio, espalhe o fogo longe, porque santos são. Né? Então, agora que interessante aqui, né? Que saiu fogo do Senhor, procedente do Senhor saiu fogo e consumiu os 250 homens que ofereciam incenso. Então saiu fogo procedente do Senhor e aqueles 250 homens que estavam com incensário ali, eles foram consumidos pelo fogo também que saiu do Senhor. Agora que interessante é isso aqui, que eles estavam com incensário, né, na linguagem do Novo Testamento, eles estavam em oração ao Senhor. Agora a gente vê que coisa interessante. Eles estavam em oração ao Senhor, mas eles estavam apresentando uma oração estranha. Entende? Para eles estavam, né, bem espiritual ali, né, falando com o Senhor. Mas agora você imagina eles orando ao Senhor ali, né, com uma oração estranha, reivindicando algo que não era, que o Senhor não tinha colocado eles para fazer. Estavam em rebelião. Então o que eles estavam pedindo ali era algo estranho para o Senhor. Por isso eles foram consumidos pelo Senhor, né? Então não era aquela oração que o Senhor ensina lá em Mateus, né? Mateus 6. Teu é o reino, Senhor. Teu é o governo, teu é o domínio. Não é isso que o Senhor ensina? Falar que o reino é do Senhor, teu é o reino, né? Teu é o domínio, tu é a soberania. Mas eles estavam trazendo, né? Querendo autoridade, algo que não pertencia a eles, né, ali. Então era uma oração estranha, por isso eles foram consumidos, né?
Então agora Moisés vai falar para Arão pegar os incensários, né? Ó, Eleazar, filho de Arão, o sacerdote, que tome o incensário do meio do incêndio e espalhe o fogo, longe porque são santos. Quantos aos incensários daqueles que pecaram contra a sua própria vida, deles se façam lâminas para a cobertura do altar, porquanto os trouxeram perante o Senhor. Pelo que santos são e serão por sinal aos filhos de Israel. Eleazar, o sacerdote, tomou os incensários de metal que tinham trazido aqueles que foram queimados e os converteram em lâminas para a cobertura do altar, por memorial para os filhos de Israel, para que nenhum estranho que não for da descendência de Arão se chegue para acender incenso perante o Senhor, para que não seja como Corá e o seu grupo, como o Senhor lhe tinha dito por Moisés. Então eles pegam aqueles incensários ali, né, fazem lâmina deles e colocam, né, no altar. A tipologia disso aqui, né, vai falar aqui que é um sinal, né, primeiro que é um sinal e primeiro que é um limite. Né, é o limite, qual é a tipologia disso aqui? É o limite de até onde vai a tua autoridade que o Senhor te deu. É o limite até onde vai o que o Senhor te delegou, o que Ele colocou na sua mão. Né? Por isso que a gente tem falado assim, o Senhor te deu um pouquinho, né? É aquilo dali que o Senhor te deu, naquilo dali você tem autoridade. Esse é o teu limite. É você ir até aonde o Senhor te concedeu que você fosse. Né? Então ali fica por sinal. Né? Eu vou até aonde o Senhor tem me dado, o que o Senhor tem colocado na minha mão. Além daquilo dali, eu não vou. Né? Vamos ver Romanos 12. Tem um texto bom aqui também, Romanos 12, que fala disso também, né? Que está falando de dom, né? Se eu não me engano é 3. Romanos. Romanos 12, 3. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém, antes pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Então, porque pela graça que me foi dada, uma porção de graça que o Senhor te deu, a cada um de entre vós, que não pense de si mesmo além do que convém. Né? Então você fica com o que o Senhor te deu, não pensa além daquilo dali. Né? Pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. É a tua porção. Esse é o limite. Não passa desse limite. O Senhor tem te dado aquilo, tem te colocado naquele serviço ali, é aquela porção ali. É pequenininha, é pouquinho, mas é aquilo ali que o Senhor te deu. Amém. Se o Senhor for te dar mais, te conduzir, o Senhor vai deixar claro, vai te colocar numa outra situação, o Senhor vai mover as coisas, vai conduzir as coisas. Né? Mas no começo a gente começa com o que o Senhor tem nos dado graça, né, para fazer. Amém. Então é isso. Né? Aí vamos continuar aqui, né, no 41. Mas no dia seguinte, toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e contra Arão, dizendo: vós mataste o povo do Senhor. Ajuntando-se o povo contra Moisés e Arão, e virando-se para a tenda da congregação, eis que a nuvem a cobriu e a glória do Senhor apareceu. Então a gente vê que primeiro tinha começado uma rebelião na liderança, né? Nos príncipes ali que eram homens cabeça de família, né? Que era a liderança ali, né? Corá, eram homens que eram investidos de autoridade. Começou nele e agora, primeiro era a liderança, né? Agora a gente vai ver que quem vai se rebelar é o povo. O negócio passa, a rebelião ela vai passando, né? Se a gente não vigiar, não cortar, o negócio avança. Então agora no dia seguinte, quem vai se juntar em rebelião contra eles é o povo, né?
Vai falar que Moisés que matou, né? E o versículo 42, ajuntando-se o povo contra Moisés e Arão. Aí a nuvem do Senhor apareceu, né? A glória do Senhor apareceu. 43. Vieram, pois, Moisés e Arão perante a tenda da congregação. Então falou o Senhor a Moisés: levantai-vos do meio desta congregação. Ou, a mesma coisa de novo, se separa do meio dessa congregação. A mesma coisa. Se separa do meio da congregação. Estão em rebelião? Se separa, se afasta. Aonde está a rebelião? Se afasta dela. E consumirei num momento, então se prostrarão sobre o seu rosto. Então se prostraram sobre o seu rosto. 46. Disse Moisés a Arão: toma o teu incensário, põe nele fogo no altar, deita incenso sobre ele, vai depressa à congregação e faz expiação por eles, porque grande indignação saiu de diante do Senhor, já começou a praga. Então o povo começou a morrer. Tomou Arão como Moisés lhe falara, correu ao meio da congregação, eis que já a praga havia começado entre o povo. Deitou incenso nele e fez expiação pelo povo. Pôs-se em pé entre os mortos e os vivos e cessou a praga. Ora, os que morreram daquela praga foram 14.700, fora os que morreram por causa de Corá. Então, quer dizer, depois dos que morreram de Corá, morreu umas 14.700 do povo, no dia seguinte, em rebelião também. Voltou Arão a Moisés à porta da tenda da congregação e cessou a praga. Ou seja, depois que Arão ele orou, né, e depois que ele fez expiação pelo povo, a praga, ele se colocou no meio do povo, orou, né, acendeu um incensário e fez expiação pelo povo. Ou seja, o sacrifício de Cristo, o que Cristo fez na cruz, ele se coloca entre o pecado do povo e a rebelião, né, cobre os pecados ali, né, aí a praga cessou. Só depois que Arão fez expiação pelo pecado do povo, né, que é a tipologia do que Cristo fez na cruz, né, então cessa a praga. Então a gente vê que o povo é o mesmo princípio, né, da liderança. A rebelião ela pode estar na liderança, mas pode estar também no meio da congregação comum também. Não é só algo que está na liderança, não. Sim. O povo pode ser pessoas comuns também, mas está no mesmo espírito de rebelião, né? Vou ler só lá em Judas, né, rapidinho, irmão. Tem tempo? Quanto tempo já tem? 9:16. Mas já tem quanto tempo, mais ou menos? Mais uns 10 minutinhos só. Vai ser rápido agora. Eu só vou ver alguns textos lá de Judas, né? Judas e 2 Pedro também a gente vai estar. A gente vai mais ler, né? Que é a mesma coisa. Agora a gente vai ver aqui a gente vai ver agora aqui em Judas e Pedro, né, a mesma coisa que a gente viu com Coré, só que é no Novo Testamento, né? Então, quer dizer, essas coisas a gente sabe que acontece também na igreja do Novo Testamento. Não era algo só na alegoria, mas existe também até hoje no nosso meio, né? Então, aqui no Judas 11, ele vai falar aquele versículo que vai ligar Judas 11 lá no número 16 de Corá, né? Que ele vai tocar aqui na rebelião de Corá. Ou seja, o que está acontecendo aqui em Judas, que ele está narrando aqui em Judas, ele está falando que é a mesma coisa, o mesmo assunto que tinha acontecido lá em número 16, né? Aí vai falar assim, ó, Judas 11. Ai deles, porque prosseguiram pelo caminho de Caim, movidos de ganância, se precipitaram no erro de Balaão e pereceram na revolta de Corá. Estes homens são como rochas submersas em vossas festas de fraternidade, banqueteando-se juntos, sem qualquer recato, pastores que a si mesmos se apacentam, nuvens sem água, impelida pelos ventos, árvores em plena estação de frutos, deixes desprovidos, duplamente mortas, desarraigadas, ondas bravias do mar,
que espumam as suas próprias sujidades, estrelas errantes, para as quais tem sido guardada a negridão das trevas para sempre. Quanto a estes foi que também profetizou Enoque, o sétimo, pois, de Adão, dizendo: Eis que veio o Senhor entre as suas santa miríade, para exercer juízo contra todos, e para fazer convictos todos os ímpios, acerca de todas as obras ímpias que impiamente praticaram, e acerca de todas as palavras insolentes que ímpios pecadores proferiram contra ele. Os tais são murmuradores, são descontentes, andando segundo as suas paixões. A sua boca vive propalando grandes arrogância. São aduladores dos outros, por motivos interesseiros. Vós, porém, amados, lembrai-vos das palavras anteriormente proferidas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais vos diziam: no último dia, no último tempo, haverá escarnecedores andando segundo as suas ímpias paixões. São estes os que promovem divisões sensuais. Aqui, ó. São estes os que promovem divisões sensuais e que não têm o Espírito. Vós, porém, amados, edificando-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo, guardai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Compadecei-vos de alguns que estão na dúvida. Então tem algumas pessoas que ainda estão no meio porque estão na dúvida. Salvai-os, arrebatando-os do fogo. Quanto a outros, sede também como passivos em temor, detestando até a roupa contaminada pela carne. Então a gente vê aqui que interessante, né? Que ele vai falar aqui que essas pessoas que estão nesse erro não têm o Espírito. Porque o Espírito ele não nos deixa no erro, né? O Espírito ele nos guia a toda a verdade. Mas por isso que ele fala lá, aquele texto que a gente leu, né? Quando você admoesta a primeira vez, segunda, e continua em rebelião, se afasta. Porque as ovelhas do Senhor, a própria Escritura, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço. Porque as ovelhas, elas ouvem a voz. Mas admoesta a primeira vez, segunda vez não ouve, separa. Não anda junto. Se ficar junto, o senhor vai entender que você está junto ali com ele na rebelião ali, E Pedro, vamos ver lá Pedro rapidinho, irmãos, só para a gente acabar. Pedro, a gente vai estar falando mais ou menos o mesmo texto de 2 Pedro. Eu acho que é 2, irmão. Vamos ver aqui, mas eu acho que é 2. É 2 Pedro mesmo, 2 Pedro 2. Do 1, vamos ver só alguns textos, alguns versículos só, Assim, versículo 1. 2 Pedro 2, versículo 1. Assim como no meio do povo surgirão falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até ao ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina destruição. Então a gente vê aqui que interessante aqui nesse versículo, que fala que eles vão renegarem o soberano Senhor. Então é um pecado contra a soberania de Deus. A rebelião é um pecado contra a soberania de Deus, E muitos seguirão as suas práticas libertinas, e por causa deles será infamado o caminho da verdade. Também movidos por avareza farão comércio de vós, com palavras fictícias. Para eles o juízo lavrado a longo tempo não tarda, e a sua destruição não dorme. Ora, o Deus não poupou anjos quando pecaram, antes precipitando-os no Tártaro, os entregou a abismos de trevas, reservando-os para juízo, e não poupou o mundo antigo, mas preservou Noé, pregador da justiça, e mais de 7 pessoas, quando fez
vir o dilúvio sobre o mundo de ímpios, reduzindo a cinzas as cidades de Sodoma e Gomorra, ordenou-as à ruína completa, tendo-as posto como exemplo. E quantos venham a viver impiamente? Livrou o justo Ló, afligido pelo procedimento libertino daqueles insubordinados. Porque este justo, pelo que via e ouvia quando habitava entre eles, atormentava sua alma justa, cada dia por causa das obras iníquas daqueles. É porque o Senhor sabe livrar da provação os piedosos e reservados sob castigo, os injustos para o dia do juízo, especialmente aqueles que, seguindo a carne, andam em imundas paixões e menosprezam qualquer governo. Atrevidos, arrogantes, não temem difamar autoridades superiores. Então a gente vê aqui que menosprezam qualquer governo. Atrevidos, arrogantes, não temem difamar autoridades superiores. É rebelião, né? Amém, irmãos? Vou ficar por aqui mesmo, irmão. Depois, se os irmãos quiserem ler na 2 Pedro, esse capítulo 2 aqui todo, os irmãos leem com mais calma em casa, mas eu vou ficar por aqui, deixar os irmãos agora acrescentar, falar alguma coisa, perguntar. Amém? Está aberto. Se os irmãos quiserem comentar, acrescentar.